Olá, amigos. Estamos de volta com mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Ele é orador, jornalista, palestrante e comunicador. Hoje nós vamos entrevistar o muito conhecido e querido Franco Júnior. Obrigado pelo convite. É uma felicidade imensa participar do programa e falar bastante sobre comunicação, sobre vida, enfim, os temas que sempre norteiam essa programação. Franco, eu sei que você está acostumado a entrevistar e eu acho que não muito acostumado a ser entrevistado. É verdade. E é diferente. Eu espero que você não esteja nervoso. O microfone já é familiar para você. Mas agora tem umas câmeras também. Pois é, Sidney. E mesmo o microfone sendo familiar, eu sempre digo nas palestras, nos programas de rádio, que todo novo programa, toda nova palestra, toda nova aula me causa ainda um frio na barriga. E eu considero isso muito bom, porque toda vez que nós sentimos um pouco de frio na barriga, um pouco de medo, é sinal de que temos que ter cuidado, caprichar, aperfeiçoar. O dia que o frio na barriga some, aí liga aquele piloto automático. E a coisa fica meio relaxada, né? Fica relaxada e fica artificial. Então, o frio na barriga é necessário e eu fico feliz em sentir um pouquinho de frio na barriga. Muito bem. Nós vamos perguntar inicialmente ao Franco algumas coisas relacionadas com a sua vida pessoal. Franco, onde você nasceu? Que faculdades você fez? Se trabalhou estudou só jornalismo? E o que você fazia antes de ser jornalista? Conte um pouquinho da sua vida para nós. Eu sou bauruense, nasci aqui em Bauru no ano de 74. 1974. Sou filho de bauruenses. Aliás, o meu pai trabalhou no comércio a vida toda dele. Na vidraçaria Guarani, do Carlos Silveira. Na época que a Guarani ainda era na 1º de agosto, em frente ao antigo Banco Nacional. Olha, eu conheci a vidraçaria Guarani na minha infância. Para você ter uma ideia, o Carlos Silveira, quando montou a vidraçaria Guarani na quadra 1 da Gerson França, ele não tinha telefone. Então ele ia no estabelecimento comercial do meu pai para fazer os pedidos de vidros para São Paulo. E demorava, né? Muito. Ele fazia a ligação de manhã e só completava às vezes à tarde. Mas conte um pouquinho mais. O seu pai trabalhava com o Carlos Silveira na vidraçaria Guarani. Trabalhou durante 31 anos na vidraçaria Guarani. O nome do seu pai? É o Bigode. É o Luiz Carlos Franco. É conhecido como Bigode. Antes ele trabalhava na vidraçaria Paulista, na antiga Paulista, e depois na vidraçaria Guarani, ali na rua 1º de agosto, em frente ao Banco Nacional. Certo. E a minha mãe, a Nazira, a dona Nazira, é bauruense também. Então, quer dizer, eu sou bauruense aos 19 anos. Eu fui fazer faculdade em Marília, fiz jornalismo. Unimar de Marília. Unimar de Marília. Certo. Já com vontade de aperfeiçoar a comunicação. Desde pequeno, porque eu era um rato de rádio. Eu adorava ficar fuçando lá, complicando a vida do Walter Neto, no Big Show Ouro Verde, aos domingos à noite. Não é da sua época, hein? Mas conheço muito a história dessa época. O Badê, naquela época, tocava sanfona ainda. Então, eu acompanhei o Badê começando a aprender a tocar piano, e ele tinha um conjunto, um regional. Pois bem, eu era um desses ratos, assim, da sonoplastia, ficava perturbando os sonoplastas. E ficava sonhando um dia, talvez, ou operar uma sonoplastia ou, quem sabe, ser locutor. Era o meu desejo. E o seu, era esse também? Era. Eu, desde criança, Sidney, eu sempre brinquei de rádio. Eu me lembro de uma vitrola que eu ganhei, uma pequena vitrola, e um rádio-gravador, que era um rádio de sintonia AM, na época apenas, e um gravador de fita cassete. Então eu colocava aquela vitrola, um vinil, e falava entre uma música e outra, ia gravando nas fitas cassete. Isso década de finalzinho de 70, começo da década de 80. Então eu já brincava de rádio desde a infância. Sonhando um dia também ser sonoplasta, ouvindo e admirando nomes como Barbosa Júnior, Walter Neto, Nelson Machado,
Enfim. Paulo Sérgio Simonetti. Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio, junto com o Galvão, junto com o Dedé, o pessoal o Timão da Jovem, eu fui conhecer depois. No finalzinho da década de 80, 1986, 87, eu, menino de tudo, eu fui convidado pelo Biratã Silva, o Bira, que comanda o esporte amador até hoje aqui em Bauru. Sim. Ele falou: Franco, eu preciso de um menino que vá nos campos da várzea, nos campos de futebol amador, com uma prancheta, um papel, anote os times e traga na rádio para que eu diga os resultados e dê a escalação ao vivo. Pois bem, comecei a fazer isso em 87. Que idade você tinha? Eu tinha 14 anos na época. E a minha felicidade era acordar domingo, 6 da manhã, pegava 2 ônibus, eu sempre morei no Parque União, e sempre o campo escalado ou era o Padilhão, do outro lado da cidade, ou a Triagem, mais longe ainda. Então, quer dizer, 2 ônibus. Então, tinha que acordar, o primeiro jogo sempre às 8 da manhã, eu acordava às 6 mais feliz da vida, porque aquele domingo eu iria trabalhar, relatar, trabalhar. Repórter de campo. De campo. Mas não era nem repórter, porque eu só anotava o que acontecia no jogo. Corria para a rádio, pegava 2 ônibus de novo. Quando não conseguia carona com alguns dos jogadores, corria para a rádio Bauru Rádio Clube e entregava aquele papel. E o Bira lia aquele papel no ar. Essa era a minha felicidade. Era a sua felicidade. Felicidade. Você está falando em Bauru Rádio Clube, a antiga PRG8. Exato. Eu era fã do Paulo Sérgio no Clube do Broto. Nós tínhamos o show das 3, se não me engano era com o Luiz Carlos Cordeiro. Isso. Tínhamos à tarde a música pelo mundo, parece-me que era... Bom, eu não me lembro agora. Mas enfim, era daquela época, um pouquinho antes de você. Um pouco antes. Mas eu sou do rádio dessa época, onde o rádio você sintonizava outras emissoras e um Transglobo enorme ficava em sintonia com o mundo. Então, quem eu estava querendo lembrar era o Joel Evans, que era meu colega do Banco do Brasil. Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, que já esgotamos aqui o nosso primeiro bloco. Você viu como foi rápido? Foi uma delícia. Então, e daqui a pouco nós estaremos de volta para falar agora da parte, assim, vamos dizer, mais profissional do Franco Júnior. Daqui a pouco a gente volta. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta com o programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Hoje é a alegria de ter em nosso estúdio Franco Júnior, um radialista da veia, de nascença, gosta de rádio, gosta de entrevista, gosta de jornalismo. Franco, qual foi o seu primeiro emprego? Foi na Bauru Rádio Clube, na PRG8, antiga PRG8? Naquela época, Sidney, nós éramos colaboradores. Eu me lembro bem que a pessoa que era o radialista registrado era o Biratã Silva, isso em 87. E ele montava uma equipe de garotos, o Esmanhoto é dessa época, todos hoje, deixa eu ver se algum, acho que nenhum deles seguiu com o rádio. Mas nós éramos garotos,
contratados pelo Bira, terceirizados. Quer dizer, nessa época eu ainda não fui registrado. Meu primeiro registro em carteira foi na Rádio Auriverde, dia 1º de maio de 1989. Já era jovem Auriverde? Já era jovem Auriverde. Tobias Ferreira estava lá. O Tobias havia saído Foi para Terra Branca. na Terra Branca. Foi na época em que ele fez aquele acordo com a família Simonetti, foi para a Terra Branca. Logo no primeiro ano meu de rádio de jovem Auriverde, a família Simonetti fez uma parceria, uma sociedade com Afonso Viana, falecido Afonso Viana, foi proprietário do Grupo Cima. O Grupo Cima é um grupo de publicidade, de venda de propaganda, que representava os diários associados na época. Enfim, um grupo muito forte, São Paulo, Rio, Curitiba. E o Afonso Viana veio para Bauru, foi sócio da família Simonetti nessa época, até que em 90 ou 91 ocorreu uma divisão. A família Simonetti ficou com a 94 FM, que pertencia ao mesmo grupo, e o Afonso Viana continuou com a Rádio Auriverde. Certo. Você sabe por que a jovem Auriverde teve esse nome? A mudança Não, ela passou a ser jovem Auriverde, porque antes era Rádio Auriverde. era a Rádio Auriverde. Sabe o motivo ou não? Não. Era porque a Jovem Pan estava no auge na época. E o Tobias viu lá longe, né? Botou um jovem ali e a rádio virou jovem mesmo. Houve toda uma remodelação. Aliás, o Tobias foi um dos grandes visionários, não é do rádio bauruense, do rádio de maneira geral. Você sabia que o Tobias Ferreira, lá atrás, ele transmitia em estéreo? No AM, que é mono, ele conseguia essa façanha. Sabe como ele fazia? Com duas linhas, né? Isso mesmo. Uma rádio, que a PRJ8 tinha o sinal local, né? Que seria a AM de hoje. Isso. E tinha uma outra parte lá que eu não sei explicar direito, mas que se sintonizava à distância. Então, aos domingos, a gente colocava 2 rádios, um sintonizado na rádio local e outro nesta à distância. E a gente sentia o som correndo na sala. Para nós, naquela época, era uma maravilha. Era o estéreo no rádio. O rádio mono. Isso, no rádio mono. Olha o milagre que esse homem fez. Por isso até que eu digo, é um dos visionários do rádio de maneira geral. O rádio deve muito a Tobias Ferreira. Sem dúvida. Por que o Centro Espírita Amor e Caridade trouxe você aqui em nosso estúdio? Primeiro, pelo carinho que você tem conosco, pelas nossas promoções. E segundo, porque você é um professor também. E nós aqui, de uma maneira geral, nos utilizamos do verbo, da palestra, para transmitir as nossas noções doutrinárias, enfim, para divulgar, disseminar a doutrina espírita. Uhum. E você, um expert no assunto, quero que você me fale dos seus cursos agora. Eu sei que você é professor do Senac. Eu sou professor do curso de radialismo, setor locução. Aliás, vários dos profissionais, inclusive alguns que já passaram aqui pelo rádio, no Centro Espírita e pela TV, já cursaram. Eles me falaram de você. O rádio. E eu sou professor há 12 anos desse curso do Senac, radialista na 96 FM, uma emissora aqui de Bauru, e também professor de comunicação verbal. Eu ajudo as pessoas a vencerem o medo de falar em público. Eu quero saber de uma coisa. Um passarinho me contou que você, uma ocasião, estava na sua sala de aula e foi chamado para fazer uma exposição à frente e com toda a timidez do mundo, que acho que essa timidez não existe mais. Até hoje. Até hoje? Até hoje. E a partir daquele momento, você teria firmado o propósito de estudar a área da comunicação. Tem procedência a história ou é invenção? Tem. E são 2 momentos. O primeiro é esse. Eu, aos 12 anos, eu fui chamado em uma sala de aula para fazer uma leitura em voz alta. E 2 características minhas da época. Eu era bem gordinho e muito cabeludo. Apesar de hoje ser um pouco careca, na época eu tinha cabelo. E era motivo de piada. Naquela época, uma criança colocava apelido em outra. Hoje é bullying. Hoje não pode. Mas naquela época era um pouco mais tolerável. E eu era uma das vítimas das piadas. Travei, os amiguinhos tiraram sarro, e a partir desse dia eu não falei mais em público. Até que eu cresci, apesar de trabalhar em rádio,
Eu continuei muito tímido, porque uma coisa é o estudo e rádio, outra coisa é a fala em público. São situações bem diferentes. Me aperfeiçoei, fui fazer a faculdade e usei as técnicas que eu conheci e algumas que eu até desenvolvi na minha própria vida. Esses 20 anos que eu ajudo as pessoas a vencer o medo de falar em público, eu costumo dizer que eu jamais vi uma pessoa que realmente quisesse e que não tenha vencido o medo ou aperfeiçoado a fala em público. Eu venci meu próprio medo de falar em público. Se você tem medo de falar em público, o Franco Júnior tem a solução para o seu problema, não é isso, Franco? É isso, eu ajudo. E esse foi o primeiro depende da momento. pessoa, né, Depende Franco? muito da pessoa. Tem que ter atitude, tem que ter vontade e Coragem. aproveitar muita e aproveitar as oportunidades. Esse foi o primeiro momento. O segundo, eu sempre frequentei o Centro Espírita Amor e Caridade. E eu assisti a palestras fantásticas. O Sidney, inclusive, é uma dessas palestras que eu sempre admirei. E eu vinha e eu percebia que muito mais do que uma mensagem passada, os palestrantes, os comunicadores aqui do SEAC transmitiam uma emoção e tocavam, mexiam, mudavam a vida das pessoas. Isso me inspirou também no início da minha carreira a querer mexer, ajudar, auxiliar a vida das pessoas. Você disse que tem mais um fato na sua vida, além daquele em que você, na escola, teve aquela travada. Mais alguma coisa o compeliu a sua carreira de comunicador? Assistir a grandes palestras. E entre essas grandes palestras, muitas dentro do Centro Espírita Amor e Caridade. A propósito desse assunto, não sei se vai dar tempo de você falar agora, mas eu formulo a pergunta e no próximo bloco você me responde. Eu já acompanhei alguns dos seus trabalhos, alguns dos seus cursos, e eu sinto que você sempre coloca nas suas falas, nas suas teorias, nas suas técnicas, alguma coisa relacionada a respeito com o semelhante. E nós aqui no Amor e Caridade, seguindo normalmente a filosofia espírita, que nada mais é do que o reflexo, a repetição, a revivescência da doutrina do Cristo, nós procuramos passar às pessoas também esta responsabilidade de respeito e ajuda ao semelhante. Estou certo em afirmar que, paralelamente ao estudo, à técnica, a vencer-se o medo do público, você também mexe com o interior das pessoas? Sim. Mas a resposta Franco vai nos dar por completo no nosso último bloco. Voltamos já já. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Uma conversa deliciosa com Franco Júnior. Aliás, você tem que voltar no nosso programa, Franco. Vou ficar feliz. Nosso tempo aqui é curto, você sabe como é a televisão. Mas no bloco anterior, Franco, eu perguntei a você se você dava aquela pitadinha doutrinária também. Eu já sei a resposta, mas eu quero que você diga para o pessoal de casa, porque
Eu entendo particularmente, não sei se você concorda, que em qualquer atividade você pode ser profissional e você pode ser cristão. Você pode respeitar o semelhante e ser um autêntico cristão naquilo que você faz. Mas eu entendo também, eu observando o seu trabalho, eu percebi que você dá uma certa ênfase a esta parte, vamos dizer, moral, de dignidade do indivíduo. Estou certo? Está certo, Sidney. Muitas pessoas chegam até os treinamentos, tanto de rádio quanto de comunicação em público, muito alterados, muito mexidos. No rádio é um sonho de vida, muitas vezes, que a pessoa vai buscar. Já ouviu muitos nãos até chegar àquele momento. Já teve muitas portas fechadas até chegar àquele momento. Então você tem que, muito mais do que ensinar técnicas, reavivar os sonhos daquela pessoa que chega até um curso de rádio. O de comunicação em público, então, essa carência é muito maior. Assim como eu, que travei um dia em público, muitos que buscam esses treinamentos, buscam para mudar de vida, buscam para melhorar como ser humano. É muito triste você estar numa roda de amigos, é muito triste você estar entre amigos e ter vergonha até de dar uma opinião em público. Verbalizar uma opinião sua. Verbalizar. São pessoas que estudaram uma vida inteira, têm um trabalho, uma oportunidade fantástica de vida, mas não conseguem crescer na carreira pela timidez, pela vergonha de falar em público, pela vergonha de se comunicar. Deixe-me interrompê-lo. Já aconteceu nos seus cursos de você chamar alguém para tentar dar assim um ânimo para vencer o público e essa pessoa travar lá no palco? Já aconteceu. Eu já presenciei desmaio, eu já presenciei pessoas que esqueceram o próprio nome, tamanho nervosismo. Eu já presenciei todo tipo de situação que o telespectador, que você possa imaginar. O medo, ele paralisa as pessoas. E se nós não insistirmos com técnica, com determinação, nós não conseguimos vencer essa barreira. E toda vez que o medo nos vence, nós nos diminuímos. E quando vencemos o medo, nós crescemos. Crescemos e aí dá uma vontade imensa de ajudar, de continuar e ajudar outras pessoas. Uma outra coisa, você disse que as pessoas vão fazer os cursos com você. Pelo que eu entendi, nem todas querem se tornar radialistas nem oradores. Elas querem mais se comunicar melhor, é isso? É isso. Nós temos 3 tipos... Preste atenção, caro amigo de casa. Esta lição aqui é gratuita. Vamos ouvir as técnicas do especialista. Nós temos 3 cursos principais. O primeiro é o básico, para aquelas pessoas que não dão nem bom dia, tamanho é timidez. Isso é o básico. Tem um outro curso que é um curso de formação de palestrante. Para aquela pessoa que já gosta da comunicação verbal, mas quer estruturar a carreira de palestrante. E o terceiro é um curso para comunicação mesmo, para aperfeiçoar. A pessoa já fala em público, mas acredita que só fala para pessoas que têm a compreensão limitada. Porque elas dizem assim para mim, Franco, eu falo, e as pessoas não entendem o que eu falo. É porque não tem a comunicação eficaz. Então participo de um treinamento para o aperfeiçoamento dessa comunicação. Medo de falar em público é um dos maiores receios da humanidade. Normalmente, Franco, quando nós estamos falando de negócios, estamos falando em trabalho, saiu do templo evangélico, do centro espírita da igreja, não se fala mais em Jesus. Uhum. Eu quero saber se você, nas suas palestras, você tem coragem de falar em Jesus e, eventualmente, dizer algumas das suas propostas e até sugeri-las para os seus alunos, o pessoal que faz o curso com você. Tenho e falo. Sidney, é impossível acreditar que uma pessoa consegue vitórias, como, por exemplo, vencer a barreira do medo de falar em público, se não tiver um dedo especial, se não tiver alguém monitorando, alguém ajudando. Toda palestra minha, antes de subir no palco, eu rezo, eu oro,
e peço... Isso particularmente. Particularmente. E com o público, você chega a tocar nesse assunto? Sim, toco. Toco nesse assunto, porque eu acredito que se não tiver ali um dedo divino, aquela pessoa ela não vai ter nem muitas vezes vontade de tomar uma atitude e participar, por exemplo, de um curso. Eu tive um mentor no início da minha carreira que me ajudou demais. Aliás, ele é meu mentor até hoje. A cada período eu recorro aos ensinamentos dele, passo um período do dia com ele. Chama-se Roberto Chiniachek. Ah, sim. Roberto Chiniachek Respeitável. é um palestrante, dos maiores escritores do país, que me ajudou muito no início da carreira e me ajuda até hoje. Logo no início da minha carreira, há 10, 11 anos atrás, ele disse assim: Franco, tenha como principal preocupação ajudar as pessoas. Reconhecimento, dinheiro, tudo vem como consequência da determinação principal. Ajude as pessoas. Você passa para as pessoas, nós estamos acabando já o programa e eu tenho 1000 perguntas para você, Franco. O que eu faço agora? Você vai ter que voltar. Franco, você passa para as pessoas a ideia de que elas precisam ser úteis, precisam passar amor, e isso faz parte da profissão, do lar, de tudo. Você passa isso, Franco? Passo. Passo, e mais do que isso, não é só uma passagem de teoria, é uma passagem de atitude e de prática de vida. Se nós não praticarmos, é o que eu sempre digo em comunicação, a nossa voz ela é única. Podem existir imitações, mas a voz igual jamais. E com os ensinamentos, a mesma coisa. Se você passa uma mensagem que não a pratica, aquilo fica superficial, fica artificial. Ninguém vai acreditar em nós. Então temos que passar essa mensagem, mas acima de tudo, praticar aquilo que passamos. E as pessoas, elas não... Quando você fala em fazer o bem, em amar, falar em orar, as pessoas não estranham, não? Será que eu vim para a reunião errada? Às vezes sim. Eu vou contar rapidamente um caso. Teve uma vez que logo na primeira aula, eu passei essa recomendação. Falei, ajude as pessoas primeiro. Depois, o sucesso, o reconhecimento vem na sequência. Um dos participantes disse: Franco, é fácil você falar, você é um jornalista conhecido, financeiramente estável, então para você é fácil. Ele terminou o curso, um ano depois ele me procurou e falou: Franco, você estava certo. Olha só. Nesses últimos 12 meses, minha carreira só deslanchou quando eu comecei a ajudar as pessoas. Franco, nós temos que encerrar, mas você vai me prometer que vai voltar e no próximo programa quero que você dê uma mini aula para nós aqui dos seus cursos. Fechado. Ok? Muito Podemos obrigado. contar com a sua volta? Mas com certeza. Foi uma alegria imensa, Sidney, quando surgiu o convite, essa oportunidade de vir aqui fazer esse bate-papo. Eu admiro muito o SEAC pelo trabalho, principalmente pela mensagem passada, em especial você. Você pode participar do nosso programa. Basta entrar no nosso site www.tvseac.com.br ou então mande a sua sugestão. Quem sabe vamos pedir de volta o Franco Júnior. Entre em facebook.com/tvseac. Até uma próxima oportunidade.